Bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. E abrindo a boca, ele os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da injustiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo, disseram todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus, porque foi assim que perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meninas, né, tá aí, né? Quando eu fui escutando a música do Padre Zezinho, eu fui pensando, né? O mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. E aí Jesus sobe na montanha e o que ele fala? Felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede. Aí você fala, poxa, eu não quero ser feliz, né? A felicidade está nisso? Dá medo, né? Medo de Jesus. Porque a felicidade que ele promete é uma felicidade que para nós é incoerente, né? Se você ficar com a primeira parte de cada versículo, você fica com medo dessa felicidade, né? Isso não é felicidade para as pessoas, isso não é felicidade para o mundo de hoje, né? Acaba sendo um pouco incoerente daquilo que a gente acredita como felicidade. Por um outro lado, tem uma promessa, né? Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Então, quando você vê as entrelinhas, você entende a felicidade. Então, quando eu li, já claro que a gente já leu essa passagem tantas vezes na vida, né? Mas refletindo, a passagem de hoje vinha isso no meu coração, tão poético, né? Tão poético e tão difícil, né? E se a gente não presta atenção, a gente fica com medo de encarar, porque na verdade a gente quer outra coisa, né? A gente quer a felicidade para hoje, a gente quer a felicidade para o agora. E Jesus, ele vem nos dando uma receita de felicidade, né? Por quê? Porque quando Deus nos criou, ele nos criou para ser feliz. O Senhor, ele conhece a nossa ânsia de felicidade. Eu acho que todas nós, todas as pessoas, o que elas buscam na vida é ser feliz. A gente só não sabe como. E nessa de não saber como, a gente vai buscando, buscando insaciavelmente, né? E a gente às vezes não encontra, porque a felicidade não está nas coisas, né? Não é em coisas, não é em coisas. E quando a gente coloca a nossa felicidade em coisas, a gente busca, a gente consegue uma coisa e logo a gente já quer o quê? A gente já quer outra coisa. Porque a gente é insaciável com as coisas, né? Então, nós somos todas mulheres, vamos lá, nós somos mulheres, quando a gente coloca a nossa felicidade em coisas, vamos pensar, a gente vai no shopping, a gente compra uma bolsa, daqui a pouco a gente quer outra, a gente compra um sapato, daqui a pouco a gente quer outro, porque a nossa felicidade não está nisso, mas a gente acha que está, e a gente segue se enganando. Estou dando exemplos práticos, né, da nossa vida, e quando a gente almeja mais, a gente quer ter uma casa, a gente tem uma casa, aí a gente quer um carro, aí a gente tem um carro, aí a gente já está pensando que a gente quer uma viagem, a gente quer uma viagem. E tudo bem ter tudo isso, ninguém está falando que não pode, né? Mas a nossa felicidade, ela tem que estar nas bem-aventuranças, ela tem que estar dentro de nós, né? Ela não é externa.
E é isso que o Senhor vem trazer no Sermão da Montanha, né? Nas Bem-aventuranças. O Sermão da Montanha tem vários capítulos, né? Nós vamos ler ficar só com as Bem-aventuranças. Então, quando eu li isso, eu fiquei pensando, né? Mas como que a gente pode ser feliz sendo pobre, como diz aqui a palavra, sentindo fome? Como que eu posso ser feliz se alguém ficar me caluniando, né? Se alguém ficar me perseguindo? Como que eu posso ser feliz? E aí você vai vendo, conforme você lê, que a nossa felicidade está no céu. A nossa felicidade não é aqui. Não que nós não sejamos felizes aqui, porque quando a gente busca viver, buscando a felicidade eterna, a felicidade lá no céu, o nosso coração vai encontrando a paz, o nosso coração vai encontrando a esperança, e sem perceber, a gente está vivendo a felicidade que Deus está prometendo, né? Então, é por isso que eu acho que o mundo ainda tem medo de Jesus, porque eles não entenderam que a felicidade não está em coisas, né? A felicidade está dentro de nós, dentro de nós. Então, no versículo 3, fala, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino do céu. Aí na Ave Maria está escrito, bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque eles darão o céu. Quando a gente fala, né, quando eu penso em ter e hoje a gente esqueceu de falar, mas a gente está numa partilha, a gente queria que vocês meditassem conosco depois, e quem quiser depois falar alguma coisa, a gente vai dar o espaço para vocês, tá bom? De vez em quando a gente precisa ler a palavra e também partilhar, porque quando a gente fala, quando a gente escreve, parece que a gente recebe melhor, né? A gente acolhe melhor a palavra de Deus no nosso coração. Então, quando a gente fala de um coração pobre, a gente fala de desapego, né? Como a gente colocou agora, a gente tem um sapato, a gente quer outro, a gente tem um carro, daqui 2, 3 anos a gente quer outro, trocar de carro, e tudo bem, não tem problema, a gente viaja para um lugar, a gente volta, às vezes a gente nem degusta a viagem que a gente fez, a gente já está pensando na próxima, né? E assim é a vida, mas a gente não pode ter apego a essas coisas. Ter essas coisas, tudo bem, o que a gente não pode é ter um coração apegado, né? Agora, vocês veem aí como é o apego pelo dinheiro, né? A gente olha a vida dos políticos, e quantas vezes eu falei, gente, para que esse cara quer mais dinheiro? Né? Já tem tanto dinheiro, porque é tanto dinheiro que se rouba, que eu falo, para quê? Não precisa de tudo isso para viver. Eu fico inconformada mesmo, eu fico, não precisa, parece a Claudete, não precisa, para quê aquele jeito, né? Não consigo entender. Então é isso, né? Quando a gente é pobre, quando a gente é desapegado das coisas, a gente tem as coisas, tem o básico. O Padre Jonas, ele fala, a gente precisa só do básico para viver. O que vem por acréscimo veio, não precisa ter apego. Eu preciso do arroz e feijão com ovo. O que vem com acréscimo, aleluia, veio, mas eu não posso ter apego a essas coisas. Então, acho que quando o Senhor vem nos falar que a gente tem que ter um coração pobre, e porque a gente vai reinar o nosso reino, nós teremos o reino do céu, é isso que ele está falando, não se apegue às coisas, porque no mundo, a felicidade para o mundo é ter, e ter não é proibido, né? O que a gente não deve é ter apego, porque o apego nos tira da graça de Deus, né? E o exagero das coisas, né? Outro dia alguém comentando que fulana ganhava bem e ela tem um apartamento, não sei, um quarto separado para guardar as roupas dela, de tanto que ela compra roupa, né? E eu, nossa, para que precisa de tanta coisa assim, né? Não tenho nada a ver com a vida da pessoa, mas passou na minha cabeça, nossa, não quero isso para mim, né? Não quero ter um quarto enorme só para ter todas as minhas roupas, porque eu preciso, porque isso não vai me fazer feliz. Então, eu acho que é isso, né? É onde a gente está colocando o nosso apego, né? Não pode ser nos bens materiais. Então, quando o Senhor fala que a gente tem que ter um coração de pobre, no meu ponto de vista é isso, é não ter apego às coisas aqui da terra. Porque um dia a gente vai e a gente primeiro
só vai para o reino do céu se a gente não tiver tido esse apego aqui na Terra. Estando lá no céu, para que a gente quer essas coisas? A gente não quer. E é claro que isso não significa que a gente não precisa ter as coisas, é só não ter o apego. E uma coisa também que senti muito no coração quando eu li essa passagem é a questão da caridade, né? Uma pessoa desapegada é uma pessoa caridosa. Né? Onde está a caridade do nosso coração? Com as pessoas, com as coisas que a gente pode ofertar, com as coisas que a gente pode oferecer. Né? Aqui nós temos um grupo de partilha e a gente já falou que a gente já entendeu que o que Deus quer neste grupo de partilha não é só partilhar a palavra. Partilhar a palavra também, porque online é mais difícil, né? Mas quando a gente está presencialmente, a maioria das pessoas fala um pouquinho do que sentiu, fala da sua experiência, né? Porque aí é mais fácil de falar, né? Mas não é só partilhar a palavra, é partilhar a vida, né? É partilhar os bens, o pouquinho que eu tenho, dou para o outro. Esta é a partilha que Deus pede para cada uma de nós. Então, que a gente possa entender, compreender e acolher essa palavra, né? Felizes os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino do céu. E eu também vejo, quando eu ouvi esta palavra, que o Senhor, ele nos quer a felicidade por completo, e também quando eu fui lendo, né? Nossa, os pobres, os mansos, os que choram, os que sofrem. Não é por que isso? É porque o Senhor conhece a vida, o Senhor passou, Jesus passou pela vida, e Ele sabe que ninguém está livre disso na vida. Ninguém está livre de um dia passar por um sofrimento, ninguém está livre de ser caluniado, ninguém está livre, sabe, de jogarem pedra em você, ninguém está livre de perseguição. Todos nós passamos por tudo isso. Então, nós podemos ser pessoas diferentes, mas os nossos sofrimentos, eles são parecidos. As nossas alegrias, elas são parecidas. E o Senhor sabe disso, né? Por isso que Ele deixou essa receita da felicidade para nós. No versículo 4, está escrito lá, felizes os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que choram, né? Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Quando eu penso, né? Quando a gente pensa no sofrimento, é ruim, né? Pensar no sofrimento, ainda mais se a gente estiver numa fase boa, falar, não quero sofrer, não. Uma vez uma amiga minha falou para mim, você não gosta de sofrer, né? Eu falei, mas quem que gosta? Ninguém gosta de sofrer, né? E Deus não deseja que a gente tenha sofrimentos, mas como eu disse, Ele sabe que nós teremos, né? Ele sabe. E aí, se a gente parar para pensar, quando a gente nasce, qual a primeira coisa que a gente faz? É chorar, né? E se você não chorar, você ainda leva um tapa na bunda para chorar. Então, Jesus sabe que a nossa vida vai ser uma vida também de choro, também de sofrimento, né? Só que tem uma diferença. Tem a diferença de você viver o sofrimento com Deus e a diferença de você viver o sofrimento com Deus. Qual que é a diferença? Quando você vive o sofrimento sem Deus, eu acho que eu chamo isso de desespero. A gente entra num desespero da coisa. Quando a gente vê uma pessoa que não acredita em Deus, ela entra num desespero, né? Como se o mundo fosse acabar. E não é assim. Quando a gente tem um sofrimento com Deus, a gente tem uma vida além dessa. A gente acredita que mesmo que o sofrimento seja a nossa morte, a morte de alguém, a vida não acaba aqui, né? A gente tem algo muito melhor do outro lado. E a gente tem uma esperança no coração, sempre tem uma esperança no coração. Então, é muito diferente quando a gente vive o sofrimento, a tribulação em Deus, né? Com Deus eu tenho esperança, sem Deus eu tenho desespero. E quem tem um coração esperançoso, cheio de esperança, ele já encontra a felicidade. Porque você passa pelo sofrimento, mas você não está desesperado. Isso já é uma maneira de ser feliz,
né? E no sofrimento, a gente tem que ser corajoso. E hoje, né, buscando algumas histórias, meditando, eu lembrei, ouvi aqui também aquela história da águia, não sei se vocês conhecem. Tem uma águia, não sei de que origem, acho que é uma águia americana, né? E hoje eu vi o Padre Fábio contando a história dessa águia, né? E eu lembrei que eu já conhecia essa história. E a águia é um animal que ela usa o bico e as garras, né? Para sobreviver, as asas, né? Ela voa e assim ela caça. Chega uma fase na vida desse animal que o bico dele já começa a entortar, as garras já começam a ficar assim, né? E as penas envelhecidas, elas ficam pesadas. Mas falar, então, agora é a hora dele morrer, né? Não, ela passa por um sofrimento tão grande porque ela tem que bater o bico numa pedra, e isso dói muito, que ela tem que quebrar o próprio bico. E quando ela quebra o próprio bico, nasce outro bico nela. E depois que ela fez isso, fala, agora acabou o sofrimento dela. Não, ela tem que arrancar as próprias garras. Ela que arranca. Isso também é um processo extremamente doloroso, porque ela não consegue mais pegar as presas, né, para comer. Então, ela tem que arrancar todas as garras dela. E depois que ela arranca, nasce de novo. E depois que ela arrancou, quebrou o bico e arrancou as garras, ela tem que arrancar pena por pena, para que outras penas possam nascer. Para que, de novo, né, para que ela possa ser nova de novo, estar renovada. E aí ela está de pena nova, de bico novo e de garra nova. E esse processo, ele não é um processo de uma semana, ele é um processo de meses, né? Então, é um sofrimento para este animal. E o que ela faz? Né? Porque outra pessoa deixa a vida passar, né? Deixa a vida me levar, deixa eu morrer aqui, eu entro em depressão, não quero sair daquilo. A águia, ela faz o quê? Ela encara esse sofrimento, ela encara, e ela quebra o seu bico, e ela arranca suas garras, e ela arranca cada pena, para que ela possa ter uma nova vida de novo, para que ela possa se reerguer, para que ela possa viver e buscar tudo que ela precisa de novo para viver e para sobreviver. E se a gente, quando passa por um sofrimento, não tem essa coragem, o que acontece com cada um de nós? A gente fica se lamentando, né? A gente vira o muro da lamentação, a gente só sabe se lamentar, e a gente não aprende com o sofrimento. E não existe pessoa sábia nesse mundo se ela não passou por um sofrimento desta forma que eu estou dizendo, se ela não aprendeu com o sofrimento dela. Né? Eu escuto muito Márcio Mendes falar, e ele sempre fala isso, uma pessoa que possui sabedoria é uma pessoa que teve sofrimentos na vida. E quando a gente quer a sabedoria, mas a gente não quer o sofrimento, né? Isso não existe, né? O sofrimento está aí na vida, todos nós vamos passar, e a gente tem que aproveitar para passar e tirar algo bom, tirar um aprendizado dele, né? Então, quando a gente vê essa historinha da águia, a gente percebe o nível de coragem que ela tem para passar pelo sofrimento dela. E quando o Senhor fala sobre o sofrer, né? Felizes os que sofrem porque serão consolados, é porque lá na frente o Senhor vai dar um consolo a cada pessoa que sofre. E o consolo de Deus é maravilhoso. Quem aqui, faz assim com o dedinho, quem aqui já sofreu e sentiu um amor tão profundo, um consolo de Deus no coração depois? Né? Todo mundo sentiu esse consolo. É bom sofrer? Não é, mas faz parte. Então é melhor a gente sofrer de cabeça erguida, é melhor a gente sofrer em Deus, é melhor a gente sofrer com esperança, e é melhor a gente sofrer e aproveitar esse consolo do Senhor. Né? E esse consolo é maravilhoso, gente. Quem já teve a oportunidade, né, de se colocar em oração em meio ao sofrimento e sentir o abraço de Deus, é muito gostoso, é muito bom. Você renova a esperança, você levanta da sua oração de esperança renovada, né? Então, tá aí. Também é uma forma, né, de estar alegre no meio da tribulação, né? No momento a gente não sabe que está alegre, mas a gente levanta com uma força renovada. Isso é encarar o sofrimento com coragem, né? A águia tem o jeito dela, a necessidade dela, e a gente tem a nossa, né? Então, que a gente possa
né? Viver este versículo 4, né? Felizes os que sofrem, porque serão consolados. E lembrar que o consolo é isso, né? É ter essa esperança em Deus, é acreditar que o sofrimento vai passar, né? É ver lá na frente. Você está sofrendo aqui agora e você pensa, não, mas o Senhor me falou que lá na frente vai ser diferente. E quando você lembra que lá na frente vai ser diferente, o seu coração já se enche de energia para passar por esse processo de sofrimento, né? Então, a gente acreditar na vitória nos faz passar pela tribulação com o coração menos angustiado. E isso é muito melhor. No versículo 5, acho que é o 5, né? Felizes os mansos, bem-aventurados mansos, porque receberão a terra em herança. Então, vejo que a terra em herança que Deus está falando, que Deus está falando de quem é manso, não é aqui, né? Você não vai receber uma terra aqui, você vai receber o reino dos céus. Felizes os mansos, porque pois possuirão a terra. É a terra de Deus. Essa é a terra que Deus está falando. E olha, uma pessoa mansa não é fácil, não, né? A Sueli está falando aqui tão mansinho, a Sueli não é mansa, não. Quem me conhece sabe que eu de mansa não tenho nada. Mas eu preciso buscar ser mansa, né? Para possuir a terra. Então, o manso, a gente pensa que a pessoa mansa é uma pessoa bobinha, né? Ah, essa daí, ela é mansinha, vai lá, faz o que quiser com ela, né? E o manso não é isso, né? O manso, ele é uma pessoa tão forte que ele consegue dominar a si mesmo. Essa é a mansidão que Deus quer para nós. Não é uma pessoa boba, né? Uma pessoa que não liga para nada, uma pessoa que não está nem aí. Não. A mansidão que o Senhor está falando é ser forte, né? O manso é a pessoa mais forte de todas. Por quê? Porque ele consegue dominar a si mesmo, né? E para se dominar exige o quê? Exige sabedoria. Saber a hora de calar, saber a hora de se colocar, saber a hora de falar, né? Então, aquela historinha assim de que você, conta até 10, né? Vamos contar até 10 para parar a raiva passar, funciona, você tem que contar mesmo, é comprovado que funciona essa historinha de contar até 10. E a gente precisa ser uma pessoa mansa, porque tem duas coisas que não voltam, né, gente? A pedra que a gente lança e a palavra que a gente fala, isso não volta. Então, a gente tem que tomar cuidado com a pedra que a gente lança, com a palavra que a gente fala, porque isso fica gravado nas pessoas, né? Isso deixa marca nas pessoas. E o que o Senhor está falando é o quê? Felizes os mansos, e se eu quero possuir a terra, se eu quero ir para o reino de Deus, eu preciso buscar essa mansidão. E tudo isso, quem vem dar para nós é o Espírito Santo de Deus, né? Porque é muito fácil, né? Bonito falar tudo isso, né? É bonito, né? Porque a gente vem no mundo e o mundo fala assim, bem-aventurado os que se fazem de besta, né? Os besta. Não, não é isso. Bem-aventurados são os mansos, não é os que se fazem de besta. E o mundo, ele vem falar isso pra gente, né? Bem-aventurado aquele que tem uma casa, um carro, muito dinheiro para curtir. E o Senhor vem falar, bem-aventurados são os pobres. Então, a palavra de Deus e o mundo são duas coisas que difícil, né, bater. Quem que a gente quer seguir? A palavra de Deus ou o mundo? O que que eu quero herdar, né? Lembra que teve uma vez que eu partilhei aqui que tocou muito forte no meu coração e eu não esqueço isso. A vida eterna todos nós teremos, no céu ou em outro lugar, né? Porque a vida eterna já é certo. Para onde eu quero ir? Então, que a gente possa se pegar nas bem-aventuranças, que é o caminho da verdade, o caminho da felicidade, o caminho que Deus deixou de receita para cada uma de nós, tá bom? Eu vou deixar as meninas, não sei quem que vai seguir aí os outros versículos, continuarem as bem-aventuranças. E o versículo 6, meninas. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus.
E aí hoje, quando eu meditava essa passagem, como a Sueli disse no início, né? A gente lê essas primeiras partes aqui, a gente fala, opa, será que eu quero? Essas primeiras partes do versículo, né? Aí a gente pensa, será que eu quero? Será que eu quero seguir, né? Esse Jesus? E aí, pensando aqui nesses 3 versículos, a gente vê que é muito difícil, né? Quando a gente faz essa opção, a gente sabe que teremos sofrimentos. Quando nós fizermos a opção por Jesus, nós vamos sofrer. E vamos sofrer porque é totalmente contrário ao que o mundo prega. E é o que a Sueli falou, né? As pessoas vão olhar e vão falar, ai, que bobinha, ai, como ela é isso. Mas os nossos olhos, né? Quem já leu aquele livro maravilhoso que eu super indico, do Padre Léo, o último livro que o Padre Léo escreveu, Buscai as Coisas do Alto. E ele fala naquele livro várias vezes, os nossos olhos têm que estar no alto, porque se a gente olhar do lado, a gente se perde. Então, lendo as bem-aventuranças, veio muito forte isso no meu coração, porque especialmente aqui no nosso país, né? Porque aqui, ó, no versículo 6, felizes os que têm fome e sede de justiça. Gente, o que que a gente tem assistido na nossa justiça? Não é? Um ditado que, infelizmente, eu ouço desde que eu sou criança. Pobre não tem vez. É triste, mas na justiça do homem, infelizmente, é o que a gente vê muitas vezes. É ou não é? Quando a gente vê uma pessoa desprovida, né? Como nós aqui, entra aí em qualquer situação de justiça contra uma pessoa que tem recursos, uma pessoa mais rica, quem ganha? Então, no versículo 6, se a gente olhar hoje para a nossa situação de justiça, a gente vai falar, não, mas eu acredito, porque está lá, está na palavra, eu serei saciada dessa sede de justiça. Então as pessoas vão rir da gente, vão rir, sinceramente. Mas é aquilo que a Sueli falou, né, e que eu repito com outras, né, a mesma coisa com outras palavras. Acreditar, né? Vamos sofrer, podemos sofrer algumas injustiças aqui, mas com a certeza no nosso coração de que Jesus está conosco e de toda injustiça nós seremos saciados. Então, se algum momento, né? Quero até pedir para parar um minutinho aqui. Se algum momento na nossa vida nós nos sentimos injustiçados por alguma situação, qualquer situação, não que necessariamente tenha ido perante um juiz, injustiçado diante de tantas situações, diante da nossa família, né? Diante de trabalho, né? Quantas vezes nós somos injustiçados na relação de trabalho, né? Porque aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem boleto para pagar. Então, se vem aí no seu coração algum sentimento de injustiça, olha para esse sentimento e fala, eu serei saciada. Jesus está aqui nos dando a promessa, eu serei saciada, essa injustiça que ainda traz um amargo aqui no meu coração, né, um amargo que vem até na boca, toda injustiça nós seremos saciados. E talvez aqui para as pessoas vão rir, vão debochar, mas não tem problema. A nossa confiança, os nossos olhos estão lá no alto. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais uma coisa que o mundo
debocha, né? Misericordiosa, ai, lá vai ela, com essa mania de ser boazinha, com essa mania de querer enxergar a coisa boa no outro. Porque misericórdia é isso, né, gente? É olhar além, né? A gente está enxergando ali uma pessoa que muitas vezes nem merece. Aliás, que muitas vezes a gente nem tem vontade de oferecer nada, nada, né? A não ser o nosso desprezo. Mas o Senhor nos desafia a ter misericórdia dessas pessoas, inclusive. Misericórdia desses que muitas vezes o nosso humano repudia, o nosso humano vai falar, não quero nem chegar perto dessa pessoa. E o Senhor nos desafia a ter misericórdia. Então, mais uma vez, traz aí no seu coração, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que hoje, o Senhor nos desafia a ter misericórdia? Ô, Jesus, misericórdia de nós, né? Só Jesus para nos ajudar a cumprir aqui. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Puros de coração, gente. Puros de coração no mundo de hoje, cheio de malícia. Ai, Jesus. Não sei, não. Não sei se eu estou incluída aí nesses que verão a Deus. Como é que a gente mantém um coração puro hoje em dia? Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Como? Como nos manter com o nosso coração puro nas relações que a gente tem hoje, que a gente não confia em ninguém. A gente não vê pureza em ninguém, não é verdade? Até as crianças hoje a gente desconfia. Se você está andando lá no metrô, aparece uma criança aí de 10, 12 anos andando do seu lado, a primeira reação nossa é o quê? É levar um susto, falar, ai meu Deus, o que esse moleque quer aqui perto de mim? Não é? A gente não enxerga mais essa pureza nem nas crianças. Então, mais um desafio para nós. Será que eu consigo alcançar essa pureza de coração? Será que apesar do que o mundo tem feito comigo, eu consigo ainda trazer no meu coração uma pureza? E o que é essa pureza? Né? Temos que questionar ao Senhor, o que é essa pureza, Senhor? Será que eu me deixar enganar pelas pessoas é ser puro de coração? Será que eu me fazer, né, sempre boa, as pessoas abusarem da minha boa vontade, é eu ser pura de coração? Então vamos pedir ao Senhor esse discernimento. Senhor, eu, Amanda, quero ver a Deus. E hoje eu sei que o meu coração não é puro. Eu sei que muitas vezes eu me deixei influenciar pela malícia do mundo, pelas impurezas do mundo, mas eu quero ser pura, Senhor, me ajuda a ser pura. Então, que cada uma de nós possa pedir todos os dias para o Senhor. E aí, essa pureza, meninas, a todo momento. Vem uma pessoa lá contar uma coisinha que a gente está até doida para saber, sabe, da fulana, aquela fulana que a gente está doida para saber o que aconteceu, que outro dia eu vi, uma cena estava estranha, queria saber. Aí tem uma pessoa que eu sei que vai me contar essa fofoca. Aí eu vou, ai, será que eu ligo? Será que eu mando a mensagem? Será que isso é buscar pureza de coração? Será que eu participar dessa conversa vai me ajudar a ter pureza de coração? Será que é importante essa conversa ou o importante é ver a Deus? O que é a minha prioridade? É ter essa pureza de coração para ver a Deus ou saber dessa história aí que eu quero saber, da fulana, sabe? Então, que o Senhor nos conduza, né, meninas? Porque eu vou lendo esses versículos aqui, meu coração até palpita. Eu vejo que meu desafio está gigante. Amém? Então, vou passar para a Clau continuar aí nosso desafio.
Realmente precisamos muito aprender, né, com as bem-aventuranças. O quanto o Senhor nos convida a viver o reino de Deus aqui, né? Porque é um convite para nós já vivemos o reino de Deus aqui na terra, através desses versículos, promovendo a paz, sendo ao contrário de tudo aquilo que o mundo quer que a gente faça hoje, né? Ele quer que a gente pague o mal com o mal, ele quer que a gente, né, não obedeça, ele quer que a gente retribua. Se a gente toma um tapa, ele quer que a gente dá 3, 4, a gente não pode ser bonzinho, aguentar as coisas. E a palavra de Deus, ela vem trazer no nosso coração o contrário, né? Aquilo que, como a Su falou da música, né? Muitos ainda têm medo de Jesus, medo desse Jesus que nos traz palavras de conversão, de amor. É tudo ao contrário do que o mundo hoje nos propõe. É o que Jesus representa para nós, é o que ele vem dizer para nós. E é esse amor, né? A palavra dele que nos induz à busca da santidade, que nos induz a viver o contrário, a viver o novo. É esse amor, é esse acolher de Jesus que é tão diferente de tudo aquilo que a gente já ouviu, que nos seduz, que nos faz perseverar e confiar em Deus. E aí no versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacíficos, né? Eu não preciso pagar o mal com o mal. Eu estou promovendo a paz, eu estou trazendo a paz, eu estou trazendo mansidão, eu estou ajudando a resolver os conflitos, eu estou sendo pacífico na minha casa, na minha família, no meu emprego. A gente tem tantas dificuldades, principalmente no emprego, né? Às vezes tem aquela nossa amiga do serviço, e aí a gente está lá, aconteceu alguma coisa, no lugar de eu ir lá e ajudar, não, eu estou lá colocando fogo na lenha, né? Eu estou ajudando. A gente vê muito isso no mundo corporativo, né? O quanto que as pessoas querem fazer o mal para outro, querem tomar o lugar do outro, querem estar no lugar do outro, querem ver o outro sofrendo, né? Que triste isso. E a palavra de Deus vem dizer para nós o contrário. Vamos promover a paz, vamos ajudar a resolver os conflitos. Jesus, em todos os momentos, ele fez isso. Ele fez isso, ele estava ali para promover a paz. Eu lhes dou a minha paz, a paz que vem de Deus, essa paz que a gente precisa alcançar. Às vezes a gente está, até mesmo no nosso coração, a gente está num conflito, a gente está tão... as coisas vão acontecendo, a gente vai ficando triste, a gente vai ficando sem razão de viver, sem alegria, né? A gente vai deixando com que o mundo, de alguma forma, nos atinja, o nosso emocional, e a gente vai virando aquela pessoa amarga, aquela pessoa que não vê amor nas coisas, não vê ação de Deus nas outras coisas. Muito pelo contrário, às vezes a gente, né, tá daquele jeito, ajudando com que a graça de Deus não seja expandida entre os outros. Então, serve para a gente aí meditar. Estamos sendo pacíficos? Estamos promovendo a paz aonde nós estamos? Quando nós chegamos, nós estamos levando a paz no lugar que a gente está? Ou não? A gente está levando, né, o contrário da paz. Estamos trazendo transtorno, estamos deixando as pessoas alvoroçadas, que a gente possa meditar e levar a paz onde nós estivermos. Vamos transmitir a paz. Versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser fiel, justo, lutar pela justiça, o quanto é difícil nos dias de hoje, né, gente? A gente ser perseguido por causa da justiça e também promover a justiça, né?
É aquilo, o mundo hoje é um mundo injusto, a gente fala, "Ai, mas é injusto isso que aconteceu comigo, por que que está acontecendo isso com a pessoa? É muito injusto tudo isso que está acontecendo. E nós precisamos trazer essa justiça para nós e para Deus, né? Porque Deus é justo. Então, é para Ele que nós temos que demonstrar essas nossas ações, através das nossas atitudes, através daquilo que a gente faz. Às vezes a gente deixa passar coisas simples e a gente fala que a gente é justo, que a gente é certo, só que são pequenas atitudes, pequenas coisinhas no nosso dia a dia que a gente não percebe, que a gente deixa escapar e por algum motivo a gente ali já está se corrompendo, né? Corrompendo, entre aspas, nesse sentido, achamos que somos justas, achamos que estamos tão certinhas. E por muitas das vezes, pelo menos eu, me vejo me deparando com essas situações onde eu falo, nossa, deixei passar, né? Porque são coisas no dia a dia, não precisa ser coisas grandes não, viu, gente? Não precisa ser coisas grandes, são coisas pequenas que vão se passando no nosso dia a dia, e se a gente vai alimentando, isso tudo bem, isso aqui não tem problema, não, é só um pecadinho, não, é só isso. Quando a gente vai se deixar levar, a gente já está com um montão de lixo, aquela situação já tão grandiosa que a gente não consegue ver o além, né? Não consegue enxergar o que tem depois. Porque o nosso coração a gente deixou criar aquela casca, né? Aquela sujeira, aquela situação que vai fazendo com que a gente perca esse senso de justiça, perca esse senso de alma limpa, alma lavada, alma pura. Então, que o Senhor nos ajude a perseverar na justiça também, quando ele fala aqui que a gente vai ser perseguido, porque a gente que tenta, né, gente? Porque santos nós não somos, estamos no caminho da santidade, mas quando a gente se coloca, né, a viver o caminho da santidade, muitas coisas vão acontecendo na nossa vida, né? Situações vão se levantando para que a gente desista, para que a gente pense que a gente está no caminho errado, para que a gente tenha aquela sensação, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Porque são perseguições, o combate espiritual também é muito grande, porque a gente está ali, a gente quer viver em Deus, a gente quer seguir a justiça, a gente quer promover a paz, a gente não quer revidar, a gente está no caminho e as situações vão se levantando na nossa vida. As situações vão se levantando para que a gente não queira alcançar a santidade, para que a gente desista, né? O inimigo, ele é tão astuto que ele vai colocando situações na nossa vida para nos dizer que a gente tá vendo? É tudo errado, tá vendo? Você não vai conseguir, desista. E a gente não pode desistir das situações que vão se levantando na nossa vida, em tudo, meninas, em tudo, não desistam. Não se deixem abater pelo primeiro obstáculo, pela primeira pedra, pelas pessoas que falam, pelas perseguições que vão acontecer. Mas eu já sou perseguida, eu sou caluniada, né? As pessoas falam de mim e eu não sei, falam pelas costas. Meninas, vamos, né? Como tem a oração de Efésios, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades. A gente se apoia na palavra de Deus, naquilo que Deus coloca no nosso coração, que é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente estiver com Ele, 1000 caiam à sua direita, 1000 caiam à sua esquerda, mas você não cai, porque Deus irá te honrar, Ele está à frente, é Ele que combate por nós. Então, não tenhamos medo das perseguições, não tenhamos medo de continuar na caminhada, porque as coisas vão acontecendo, mas Deus é fiel. Ele está conosco e é Ele que nós temos que prestar, no final das contas. A gente sempre fala que a salvação é individual, né? A gente reza aqui em comunidade, a gente vai na igreja, a gente reza, mas a nossa salvação é individual. No final das contas, é eu e Deus, né? É você e Deus. Então, preste,
faça aquilo que você tem para fazer agora, né? O momento é agora. É agora que a gente tem que fazer. É agora que a gente precisa demonstrar. Porque quando chegar lá, quando a gente for julgado, quando a gente se encontrar com Deus, é ali que ele vai colocar o que a gente fez, a justiça que a gente praticou, a paz que nós praticamos, né? Aquilo que nós fizemos, a nossa caridade, tudo ali vai ser colocado, porque Deus vai olhar para tudo aquilo que a gente fez. Versículo 11, bem-aventurado serei quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Entra naquilo que eu falei, né? Quando a gente está no caminho de Deus, as situações vão se levantando para que a gente desista, para que a gente não continue a caminhar. A gente vai ouvir que a gente não sai da igreja, que a gente é bilolada, que a gente tá virando santa. Que bom, quem dera, né? Se a gente virasse santa realmente. Mas não tem problema, não. Deus está conosco, é Ele que vai nos honrar e é Ele que nós devemos aí a nossa gratidão. 12. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Seguir a Deus, seguir os mandamentos de Deus, se colocar com ouvidos dispostos a acolher aquilo que o Senhor tem preparado para nós, viver o reino de Deus aqui na terra. Todos esses versículos, a bem-aventuranças, tudo aquilo que o Senhor falou conosco, gente, para o mundo é nadar contra a maré. Mas nós estamos aqui porque nós estamos dispostas a nadar contra a maré. Nós estamos aqui porque nós queremos viver a palavra de Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos viver caminho de santidade, porque nós acreditamos em tudo aquilo que Deus fala e falou. Porque nós confiamos em Deus, confiamos que teremos a recompensa daquilo que para nós agora pode ser até algum esforço, né? Às vezes a gente fala, olha, eu vou me esforçar para fazer, eu vou tentar fazer. É isso mesmo, a gente precisa muitas das vezes renunciar àquilo que nos afasta, renunciar àquilo que de alguma forma está nos dificultando de viver a palavra de Deus, os nossos pecados, as nossas atitudes que nos afastam. Porque se a gente parar para pensar nesses versículos e meditar aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente não está fazendo, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração como falou no meu, né? O quanto Deus tem para falar conosco, o quanto Deus tem para nos ensinar. Então, espero que, né, que esse sermão aqui da montanha, as bem-aventuranças, possa cravar no nosso coração essa sede da palavra de Deus, de ouvir a Deus, né? Foi cantando a música aqui do Padre Zezinho, eu fui imaginando o quanto aquele povo, né, tinha sede de seguir a Deus, o quanto aquele povo tinha sede de ouvir Jesus, aquelas palavras lindas que o Senhor tinha para falar com eles, e assim também o Senhor tem para falar conosco. Hoje ele sentou no monte, hoje ele veio partilhar com você, ele quer escutar os seus problemas, ele quer escutar aquilo que está no seu coração, no profundo do seu coração, né? Ele quer ouvir aquilo que está no seu íntimo, porque muitas das vezes a gente também é superficial, né? A gente fala, mas Deus quer falar e quer ouvir de nós aquilo que está no profundo do nosso coração. E é um convite para mim e para você, um convite para nós nos deixar ser conduzidos por esse Jesus, nos deixar muitas das vezes parar e só escutar, que a gente vai ao encontro dele, a gente só quer falar, né? E às vezes não. Que a gente tenha também essa sensibilidade de saber falar para ele e também de saber escutar o que ele tem para nós. Precisamos aprender este momento de escuta. Então, Deus quer falar conosco. Tenho certeza que ele já falou, como falou comigo, está falando com você, e é um convite para nós. E ele nos consagra,
Ele nos chama, né? Ele nos escolheu. Então, nós somos um povo escolhidos por Deus. Vou colocar uma canção aqui para a gente fechar esse momento. Então, você com a mão no seu coração, você vá lembrando de tudo aquilo que a gente falou, no momento que você teve aí na montanha. O que você fez? Você ouviu Jesus ou você só falou? Nem deixou ele falar, né? Você deixou ele falar ou você só falou? Qual foi o seu papel aqui no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças? Qual foi o seu papel? Você é aquela que está acolhendo a palavra de Deus, está deixando ela fecundar na terra do seu coração? Ou não? Você é aquela que está com espinhos? Qual é o seu coração no dia de hoje? Mas lembre-se que ele nos faz um convite para vivermos o reino de Deus aqui na terra. Ele nos chama a sermos santas. Gente, santa, quando a gente fala santa, você não se assusta não, né? Porque você já acha que tenho que deixar tudo para trás e eu não, né, vou viver nas santidades. Quem dera se a gente conseguisse, mas as nossas pequenas atitudes são pequenas atitudes, meninas, que vai nos colocar no caminho da santidade. Então, medite sobre aquilo que você precisa mudar. Medite sobre aquilo que você precisa restaurar. O que você precisa modificar? Eu quero ser santa, eu quero viver o caminho da santidade. Somos um povo escolhido. Vamos ser sal e luz aonde estivermos. Vamos promover a paz. Não vamos nos acostumar com as injustiças. Às vezes a gente vê também a pessoa praticando a injustiça, a gente não fala nada. Nós estamos ali vendo como se não fosse conosco. Precisamos ser profetas, precisamos anunciar e denunciar. Coragem, coragem. Não tenham medo de denunciar e de sermos profetas aonde estivermos. Não vamos deixar que o mundo injusto, que o mundo corrupto, que o mundo sem amor, sem misericórdia, cubra o nosso coração também. Não, precisamos ser o contrário daquilo que o mundo nos prega. Precisamos ser sinal da graça, da paz e do amor de Deus. Essa é a mudança, essa é a conversão diária que nós precisamos para nós. Então, vamos assumir o papel que o Senhor deu para mim, que o papel deu para o Senhor no dia de hoje, nesta noite. Vamos ser sinal da graça. Vamos buscar a santidade. Somos mulheres escolhidas e consagradas por Deus.